Sim, o São Paulo admite que negocia com o Rames Rodrigues. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em que pé está essa história, se tem investidor, quando é que essa negociação pode terminar, entre outros detalhes. Preciso te contar também sobre o Corinthians. Renato Augusto vai ou não renovar o contrato com o Timão? Atualizações importantes no Flamengo envolvendo as negociações com o Wendel. Já no Palmeiras tem presidente de clube uruguaio reclamando do Verdão, mas nesse caso específico Palmeiras não tem culpa, você vai entender daqui a pouquinho. Falo também sobre o Vasco. Rojas, zagueiro do River Plate, mais perto de virar reforço do Cruz Maltino. Tem também tudo sobre Mbappé e o mercado lá da Arábia Saudita, bastante turbulento, cheio de informações importantes. Vou contar tudo isso e muito mais para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela o jogo dessa quarta-feira entre Grêmio e Flamengo, válido pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Minha sugestão de palpite, ambas as equipes marcam, tô imaginando 1-1, 2-2, o empate também é um palpite que me agrada bastante. Você manja de futebol? Tem seus conhecimentos e gosta de dar os palpites? Super simples, pega o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você super bem informado. Quero começar falando sobre todos os negócios feitos com o Malcom desde que ele deixou o Corinthians. Todos os negócios já movimentaram mais de 150 milhões de euros. Quando ele trocou o Corinthians pelo Bordeaux da França, foram 9 milhões e meio de euros. Do Bordeaux pro Barcelona, 41 milhões de euros. Do Barça para o Zenit, 40 milhões de euros. E coloca mais 60 milhões de euros nessa conta da transferência do Zenit para o Al Hilal. Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Bora contar também que Hugo Malho, lateral direito que deixou recentemente o Celta, está livre no mercado. Foi sugerido para o Internacional, ele já trabalhou com Eduardo Cudê, técnico novo do Internacional. A partir daí pode pintar algum tipo de negociação. Para completar o giro de notícias, contar que o América anunciou mais um reforço nas últimas horas. Trata-se de Esteban Burgos, zagueiro argentino, 31 anos de idade, estava no futebol espanhol. Defendeu na temporada passada o Málaga, antes já havia jogado pelo Eibar e pelo Alcorcón. Boa sorte para ele. Quero falar agora sobre Mbappé e o futebol saudita. O Mbappé acaba de recusar conversar com dirigentes do Al Hilal, mesmo com uma proposta de 1 bilhão de reais por temporada em salários. Os dirigentes do Al Hilal da Arábia Saudita estiveram em Paris para fechar a transferência do Malcom. E nessa oportunidade, nessa visita à capital francesa, tentaram estabelecer contato com os representantes do Mbappé, dizendo que estavam dispostos a pagar pro Mbappé aquilo que haviam oferecido recentemente pro Messi. Vocês lembram, né? Que o Messi disse não pro Al Hilal para jogar no Inter Miami. Pois bem, o Mbappé também rejeitou a proposta estratosférica feita pelo Al Hilal e vai continuar para a última temporada dele do contrato com o PSG. O PSG tá louco para vendê-lo, mas o Mbappé tem um acordo verbal com o Real Madrid e pretende cumprir esse último ano de contrato com o PSG para se mudar de graça, mediante muito dinheiro só para ele na mudança pro Real Madrid. Ainda sobre o futebol saudita, se o Mbappé se recusou a ir jogar no Al Hilal, não parece ser o mesmo do Marco Verratti, jogador do PSG e da seleção italiana. Ele já recebeu uma proposta do Al Hilal. O Al Hilal já se acertou com o PSG, faltam pequenos detalhes entre o italiano e o clube saudita, tudo indica que ele vai se juntar a Malcom e companhia para reforçar o time mais rico da Arábia Saudita, dirigido por Jorge Jesus. Bora falar agora sobre Rojas. Robert Rojas, esse é um zagueiro paraguaio de 27 anos de idade, pertence ao River Plate. O interesse do Vasco na contratação dele não é novo e está muito ligado ao Ramon Dias, mas nas últimas horas surgiram na Argentina, de onde eu falo, informações de que o Rojas tem negociações avançadas para se mudar para o Vasco da Gama. O River Plate já não conta tanto com o zagueiro paraguaio e vê com bons olhos a transferência. O Rojas gostaria de voltar a trabalhar com o Ramon Dias, alguém com quem ele se deu super bem, e as tratativas fazem com que dirigentes vascaínos imaginem que o acordo possa ser anunciado ainda nessa semana. É importante que seja rápido, até porque a janela de inscrições no Brasil, você sabe, se encerra em 2 de agosto. Para completar, contar que o Vasco anunciou 2 reforços nessa quarta-feira. O primeiro deles, Paulinho, atacante que pertencia ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, comprado por 1 milhão e 200 mil euros, contrato até dezembro de 25.
também foi anunciado o Praxedes, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino e vai por empréstimo ao Vasco até o fim da temporada. O Praxedes que já custou 6 milhões de euros aos cofres do Red Bull quando ele se transfere do Internacional para o time de Bragança Paulista. Quero falar agora sobre uma cobrança injusta de um presidente de um clube uruguaio ao Palmeiras. Nessa quarta-feira, o Fabian Mota, que é presidente do River Plate do Uruguai, não é o da Argentina, deu uma entrevista a uma rádio uruguaia reclamando de uma pendência do Palmeiras em referência ao Piquerez. Você vai lembrar que Palmeiras e Piquerez, que o Palmeiras em relação ao Piquerez chegou a tomar um processo na FIFA, o Peñarol foi à justiça, enfim, uma confusão toda, e para evitar punição, o Palmeiras foi e fez a quitação. O problema é que o pessoal do River Plate do Uruguai não recebeu a remessa de dinheiro enviada pelo Palmeiras ao Peñarol. A reclamação do presidente do clube foi a seguinte, abre aspas: o Piquerez foi para o Palmeiras há 2 anos, foi campeão da América, joga todos os jogos e o Palmeiras ainda não pagou os clubes. Não é verdade. O Palmeiras assegura que está absolutamente em dia depois de ser cobrado pela FIFA em relação ao Piquerez. Fez o pagamento, todas as documentações já estão à disposição para quem quiser ver. Falta que o Peñarol repasse não só para o River Plate do Uruguai, como também para o Defensor, outro clube que participou da formação do Piquerez. Nesse caso específico, o Palmeiras não tem responsabilidade. Já havia contado para vocês pela manhã que o Verdão antecipou 8 milhões de euros de uma parcela que venceria apenas em outubro, da venda do Danilo, tudo para que pudesse recuperar ou para ter um fluxo de caixa um pouco melhor. Então assim, 8 milhões de euros cairiam em outubro, referente à venda do Danilo para o Nottingham Forest. Para tentar dar uma salvada no ano, o Palmeiras antecipou esse dinheiro. Óbvio que quando você recorre a uma instituição bancária e pede adiantamento, você perde alguns milhões de reais. Ainda assim, o Palmeiras conseguiu essa antecipação e agora tenta resolver e acertar as contas ou os cofres, embora algumas dívidas com empresários, entre elas a do próprio empresário do Danilo, 2 primeiras parcelas pagas em dia, a terceira venceu nessa terça-feira. O Palmeiras prometeu fazer a quitação até o dia 31. Quero falar agora sobre o Corinthians, primeiro com a informação de Veríssimo, o mais novo zagueiro do Corinthians. Agora dá para dizer de forma oficial. O anúncio aconteceu na tarde dessa quarta-feira por meio das redes sociais do Timão. Veríssimo chega por empréstimo de uma temporada. A informação que eu tenho é de que ele vai custar por esse empréstimo 1 milhão de euros. Se o Corinthians quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar abrir uma negociação com o Benfica de Portugal no momento seguinte. Contratação extremamente importante, levando em consideração que o Veríssimo também fazia parte dos planos do Flamengo. Baita vitória nos bastidores do Timão. Segunda notícia importante: Samir Carvalho, que é dono de um canal aqui no YouTube, assegura que Corinthians e Renato Augusto já abriram conversas por conta da renovação do contrato. O vínculo do Renato se encerra em 31 de dezembro. Ele já declarou sua vontade de ficar. Na semana passada, quando eu conversei com o Renato havia dito que ninguém do Corinthians havia o procurado. A informação do Samir é atualizada, dizendo que o Corinthians já estabeleceu os primeiros contatos. Era natural que isso acontecesse. Renato foi o grande salvador alvinegro, com 2 gols na vitória por 2-1 contra o Tricolor, em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil nessa terça-feira. A partida de volta com o Renato Augusto em campo certamente faz com que o Timão tenha mais chances de passagem para a próxima fase. Bora falar agora sobre o Flamengo. Quero te atualizar sobre a situação do volante Wendel. O Flamengo hoje está mais convencido de que a contratação do Wendel é mais viável do que a contratação do Claudinho. Isso porque o Zenit topa negociar o Wendel e faz ou cria empecilhos para negociar o Claudinho. Embora a pedida do Zenit pelo Wendel seja de 20 milhões de euros. O Flamengo sugeriu numa primeira proposta 13 milhões de euros, a oferta já foi recusada. Os clubes tentam chegar ao meio do caminho, talvez algo na casa dos 15 milhões de euros, e o restante, ou uma parte em bônus, isso ainda está sendo debatido. A tendência é que até a semana que vem, quando se encerra o prazo para inscrições, o Wendel esteja no futebol brasileiro. Para completar sobre o Fla, Matheus Gonçalves, enfim, assinou seu contrato de empréstimo com o Red Bull Bragantino, jovem de só 17 anos de idade, uma das grandes promessas da base, jogou bastante enquanto o técnico era o Vitor Pereira. Com a mudança para o Jorge Sampaoli, a coisa piorou para ele, e no Red Bull ele vai ter mais oportunidades de jogar. Caso queira ficar com o jogador, o Red Bull vai ter de abrir negociações. No contrato não há nenhuma relação ou uma obrigação, opção de compra, nem nada estabelecido. Tá tudo em aberto porque o Flamengo entende que é um atleta para se valorizar no Red Bull e para, quem sabe, depois ser vendido para o exterior. Bom, bora falar agora sobre a principal notícia da quarta-feira. O fato de o São Paulo negociar com o James Rodrigues. Sim, a notícia é real. Foi trazida
horas atrás pelo Vene Casagrande, entrei em contato com duas fontes diferentes no São Paulo, ambas asseguraram que o tricolor tenta a contratação do meia atacante colombiano. Tá perto de ser contratado? Os dirigentes asseguram que não. Existe um investidor na parada? Os dois dirigentes com quem conversei juraram que não tem nenhum investidor. Esqueça essa história de Vinícius Pinotti ou qualquer coisa do tipo. São Paulo hoje trabalha com recursos próprios para tentar a contratação do meio atacante colombiano que está desempregado desde junho, quando ele deixou um clube na Grécia, acabou se mudando para a Espanha com a família e não é que tinha, ele ainda tem a pretensão de continuar jogando no futebol europeu. O que o São Paulo tem como meta? Fechar com o James Rodrigues, torcendo para que não existam novas propostas. O São Paulo já deixou bem claro para o James que tem até o dia 2 de agosto para inscrever atletas. O James já deixou bem claro para o São Paulo que a prioridade é a Europa. Se não pintarem propostas boas até dia 30, 31, no máximo 1 de agosto, vai haver uma última rodada de conversas e essa contratação pode ser fechada. De acordo com a minha fonte no São Paulo, não é nada para agora. O São Paulo vai ter de acompanhar, vai ter que ter calma, mas existe sim uma esperança de que James Rodrigues possa ser a grande contratação do tricolor nessa janela. Para quem não tinha nenhum nome em vista, a possibilidade de contratar James Rodrigues certamente já é bastante interessante. São Paulo que se prepara para decisões não só da Copa do Brasil, jogo de volta contra o Corinthians precisa vencer por 2 gols, mas também na Sul-Americana, confronto de oitavas de final contra o San Lorenzo. Se você curtiu a notícia, gostaria do James Rodrigues, quanto ele pode ser útil, use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!